E quando nós conhecemos o Senhor e nos aprofundamos cada vez mais em ter intimidade, conhecer mais o Senhor, mais nós nos deleitamos com a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, né? Amo a palavra de Deus e fico pensando, meu Deus, como pode um Deus tão soberano, tão glorioso, se lembrar de uma pessoa como eu, tão pequena, tão frágil, cheia de debilidades, de defeitos, mas o Senhor, Ele nos ama com um amor incondicional. Amém? E é isso que nos torna cada vez mais fortes no Senhor e nos dá mais esperança todos os dias. É de saber que o amor de Deus por nós, Ele é incondicional. E o intuito do Senhor é nos aperfeiçoar a cada dia. Que eu e você possamos ser todos os dias aperfeiçoados pelo Senhor, até a volta de Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis 49. Gênesis 49. Santo e bendito é o nome do Senhor. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. E você tem liberdade de proclamar todo o seu louvor e adoração ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Todo mundo achou aí? Gênesis 49. Nós vamos ler o versículo de número 22. Quando Jacó estava já na sua velhice, adoecido, e então chama os seus filhos para liberar as bênçãos proféticas de Jacó para a vida dos seus filhos. Amém? Todo mundo achou? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 49, 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Eu vou repetir para que você preste bastante atenção. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Toda bênção que é liberada, quando nós liberamos a bênção para alguém, quando nós, em nome do Senhor, liberamos uma palavra para alguém, quando nós abençoamos os nossos filhos, quando nós abençoamos os nossos irmãos, nós precisamos de entender até neste momento que tem que ser um ato profético, amém? Por isso que dizia as bênçãos proféticas de Jacó. Ele estava ali já adoecido, envelhecido, já quase partindo, e ele resolve então liberar aquelas bênçãos proféticas para todos os seus filhos. E ele chama todos os filhos e ele começa a liberar. E eu quero me ater no versículo 22, quando ele libera a bênção sobre José de forma intencional e clara sobre qual seria o futuro, o que aconteceria, o que ele estava querendo ministrar sobre a vida de José e da sua descendência. E é por isso que ele fala que ele seria um ramo frutífero. O próprio nome de José, escolhido ali pela sua mãe, já significa que Deus acrescenta. É aquele que Jeová acrescenta, que multiplica, né? Ela estava ali estéril, Raquel era estéril, não podia ter filhos, tinha uma angústia muito grande em seu coração por causa disso, e passado muito tempo, o Senhor, então, diz a Bíblia, se lembrou dela. E quando ela, na sua angústia, foi ali lembrada pelo Senhor e concebeu, nasceu esse menino, nasceu José, fruto do seu grande amor com Jacó. E ela deu o nome de José, porque ela queria ter mais um filho. Ele diz, aquele que Deus acrescenta, né? Multiplica. E ela queria mais esse filho. E aí vem essa bênção dizendo que ele é um ramo frutífero. Engraçado que, e não surpresa, porque Deus, como eu disse, Ele age com toda a intenção de ser bem claro para mim e para você sobre aquilo que Ele deseja fazer. A afirmação aí não é uma afirmação futura para a vida de José. É uma afirmação contínua, uma continuidade daquilo que já existia na vida dele. Então, o seu pai afirma na hora de liberar essa bênção: José é um ramo frutífero.
Ele não diz, José será um ramo frutífero. Algum dia José será um ramo frutífero. Futuramente, não. Ele já fala que ele é um ramo frutífero. E nós sabemos bem da história de José e de tudo aquilo que ele passou. E sinceramente o que ele passou não foi coisa boa. Nenhum de nós gostaríamos de passar por tantas provações, não é verdade? Ninguém gostaria. Né? Aquele menino, ele nasceu, como eu disse, do fruto de um grande amor de Jacó por Raquel e vice-versa. E aí, esse menino também, até mesmo pelos relatos que a gente acompanha na Bíblia, por tudo aquilo que acontecia entre os seus irmãos, ele caiu ali nas boas graças do pai. Ele era aquele menino escolhido, ele é aquele menino obediente, aquele que era companheiro do seu pai, aquele que o pai amava muito, aquele que o pai confiava. E aqui abre um parêntese. Nós precisamos ser filhos que o nosso pai confia. Amém? Porque muitas pessoas se dizem filhos de Deus, algumas se dizem servas do Senhor. Mas será que essa realidade, na hora que ela é posta à prova, realmente ratifica isso que eu e você possamos pensar? Porque às vezes nós não agimos como filhos. Tem muitas pessoas que você e eu conhecemos que não agem como filhos de Deus, não é verdade? Principalmente na hora da adversidade. Na hora da adversidade, muitas coisas se revelam. Na hora que da escassez, muitas coisas se revelam. Na hora que está tudo bem mesmo. Né? E nós ficamos felizes, tranquilos, com o nosso sorriso 15 para as 3. O que pega é na hora que vem a adversidade. E é muito comum a gente ver pessoas entristecidas, pessoas com o semblante decaído, pessoas assim, aborrecidas e até mesmo com questionamentos em relação a Deus. E nós sabemos que, como seres humanos falhos que somos, nós tendemos sim a ter essas reclamações, né? Muitas vezes nós queremos fazer essas argumentações e se tornam muitas vezes reclamações sobre tudo aquilo que está sucedendo na nossa vida. E quando a gente olha a própria história de José, como eu disse, o pai o amava, confiava nele, aquele pai o encarregou ali de também pastorear juntamente com seus irmãos, mas de trazer-lhe notícias dos seus irmãos. E isso, claro, a gente vê claramente na Bíblia que desagradava profundamente aos seus irmãos. E aí nós podemos até nos colocar neste lugar, né? Será que eu e você gostaríamos de ser vigiados pelos nossos irmãos? Quando a gente era pequeno, tinha ou não tinha rusga entre os irmãos? Vira e mexe tinha rusga. Vira e mexe um irmão se atracando com o outro. Entrava várias coisas, principalmente quando é uma família muito grande. Daí a pouco tá um puxando o cabelo, um dando um tapa e outro gritando. É sempre assim, né? E muitas vezes quando existe uma predileção por parte do pai ou da mãe em relação ao filho, aí a coisa pega muito mais. Porque aqueles outros filhos começam a se sentir preteridos, começam a sentir o seguinte: não sou amado como eu gostaria. Meu pai ou minha mãe gosta mais de fulano que de mim. Meu pai faz tudo por fulano, meu pai faz tudo por ciclano, mas por mim. Então acontece muito isso. E aí entra a responsabilidade de nós pais, né? Nós pais, por mais que tenha aquele filho, que ele se identifica mais, que ele obedece mais, que ele sempre está disposto a respeitar, a ouvir, nós não podemos demonstrar essa predileção de forma escancarada, porque isso vai ferir a alma do outro. E quantas vezes, sem sabedoria nenhuma, alguns pais falam isso até na vista das visitas, né? Na vista das visitas já falam as coisas e que magoam o coração dos filhos. Hoje existem muitos filhos, muitos adultos traumatizados, porque ouviram muitas coisas ainda na sua mais tenra infância. Ouviram palavras, ouviram comparações, e ninguém gosta de ser comparado de forma alguma, né? Nós precisamos ter cuidado. Só que naquela época o que acontecia? Ali, claro, o pai já estava chateado com o Rubem, que era o mais velho. Aquele que era o mais velho, ele cometeu um pecado e perdeu inclusive o seu direito de ser o sucessor do pai, porque ele foi lá e ficou com a concubina do pai. E ele foi descoberto, ou seja, o que ele fez era uma afronta, era uma vergonha, algo que jamais poderia ser feito e algo que era contra as leis do Senhor. E aí pronto, como diz, né? Pronto, o coração de Jacó já fechou, né? Já ficou entristecido.
Por mais que ele fosse um homem de Deus, mas todos nós estamos sujeitos a ficar chateados com alguém, sim ou não? Todos nós estamos sujeitos. A gente fica chateado até com os filhos. Às vezes quando o filho solta uma má resposta para um pai e para uma mãe, será que a gente na hora vai receber com alegria? Meu filhinho, você está me dando uma má resposta? Não. A gente fica triste, fica chateado. A gente questiona até mesmo a educação que nós estamos dando. Então nós precisamos de pensar sobre isso. Mas, vamos lá à história. A história era a seguinte: ele era o predileto, e isso não era de uma forma discreta. Era uma forma para todos verem aquilo. E logo após este pecado de Rúben, ainda aconteceu mais uma coisa que todos nós sabemos. A famosa túnica. Quem quer uma túnica aí? Você quer uma túnica? Você quer uma túnica? Você quer? Quem quer uma túnica? Naturalmente, naquela época, a túnica era o alto-cobiça de todos, né? Porque ela tinha que significar alguma coisa, assim como todas as vestes da Bíblia. Sempre tinha um significado claro, uma identificação, né? Tinha uma identificação clara. E aí o pai, então, depois de tudo isso, quando ele já resolve em seu coração que Rúben não seria mais o seu sucessor, vem aí a famosa túnica de José. A túnica talar, aquela bonita, com mangas compridas, aquela que chegava até os tornozelos, lá embaixo, por isso até mesmo tinha esse nome de talar, chegava até lá embaixo, e ela era colorida, e ela era bonita, e ela era de destaque, e ela tinha um significado claro: predileção, primogenitura. Aquele que era o favorito, aquele que estava ali numa condição de liderança, tudo isso aquela túnica reportava para quem estivesse vendo ele vestido. Então estava claro para os seus irmãos, muito claro, o que estava acontecendo ali naquele seio familiar, não é verdade? E eu sempre digo para os pais que as crianças, ou mesmo crianças muito pequenas, elas não estão alheias a tudo aquilo que acontece no seio familiar. Crianças, têm um ouvido apuradíssimo. Crianças ouvem atrás das portas. Muitas vezes nós achamos que não. Mas as crianças ficam, numa curiosidade para ouvir coisas. E quantas vezes, mal entendido, coisas horríveis acontecem, porque elas ouviram frações de conversa atrás da porta, e isso gerou um trauma, porque escutou alguma coisa ali. Mas não sabe nem a conclusão. Mas ficou ali dentro. E José, como era um sonhador que contava os seus sonhos, enfim, mais ainda, e os irmãos pegaram o ranço dele. Era o predileto do papai, era aquele que nos vigia, que traz as más notícias do que nós estamos fazendo lá nos campos, enquanto estamos pastoreando para o nosso pai. Ele entrega a gente mesmo e pronto. Mas eles eram, se você for olhar bem, até mesmo em relação à idade que eles tinham e a idade que José tinha, você percebe que era uma turma grande, filhos de um grande homem, mas que eram imaturos, não é verdade? Eram imaturos, não conseguiam lidar com essas coisas, não conseguiam lidar sem ficar ressentidos. Se um estava sendo o predileto do pai, nós ouvimos muito e lemos muito e falamos muito sobre alegrar com os que se alegram, porque está escrito na Bíblia, amém? Não é só chorar com os que choram. Muitas vezes, para algumas pessoas, o chorar com os que choram é até mais fácil, não é? É mais fácil. Por quê? Porque reporta um momento de tristeza, de angústia, de perda. Aí a pessoa chega e ela já está com o seu rosto contristado e fica mais fácil até mesmo chorar, né? Se está vendo alguém sofrendo, aconteceu alguma coisa, aconteceu uma perda, a pessoa já chega com aquela carinha assim, né? A carinha entristecida, né? Para poder dar um abraço naquela pessoa, para conversar com o seu amigo e pronto. E às vezes chora. Por quê? Dói, é uma tristeza, é uma coisa ruim que ninguém gostaria de passar por aquilo. Agora, quando é alegria, a coisa não é bem assim não, né? O alegrar com os que se alegram é mais difícil. Porque, infelizmente, se até mesmo nós que somos cristãos, que tememos ao Senhor, se nós não tivermos muito cuidado e não clamarmos muito ao Senhor para mudar todos os dias as intenções do nosso coração, para trabalhar em nós, para que permitamos que o Espírito Santo fale com liberdade e nos convença do pecado, da justiça e do juízo,
Até mesmo nós, filhos de Deus, nós tendemos a querer ver as pessoas bem, mas não melhores que nós. Então há uma necessidade de sermos curados, libertos, tratados pelo próprio Senhor, para nós termos a condição de jubilarmos, de alegrarmos, de darmos pulos de alegria quando alguém conquistar algo, quando alguém estiver feliz. Amém? Isso deve ser a postura do cristão. Né? Não é só na hora do choro, de falar, não, fulano está sofrendo tanto juntamente com ciclano ali, ó, está se compadecendo tanto. Não! E na hora da alegria? Eu preciso me identificar também com essa alegria que o meu irmão está sentindo. E a gente percebe ali naquela família que os irmãos, mesmo sendo mais velhos, eram imaturos, não gostavam de perder nada, queriam o tempo todo estar sujeitos às comparações, e com certeza existiam muitas ali, naquela família, naquele seio familiar, existiam muitas comparações, muitas conversinhas atravessadas contra José, muita inveja, né? Eles não suportavam, eles intentaram inclusive matá-lo, para você ver o grau de ódio, de raiva que eles nutriam. Ao invés de nutrir coisas boas para o seu irmão, não, eram coisas o quê? Ruins, eram coisas que não tinham nada a ver. Pessoas que foram criadas naturalmente ouvindo seu pai, inculcar as verdades bíblicas em suas mentes, falarem com ele sobre os feitos do Senhor, ensinar os princípios do Senhor. E mesmo assim eles ainda tinham esse comportamento nocivo. Desde que o pecado entrou no mundo, nós sabemos que todos nós pecamos e carecemos da graça do Senhor. Amém? Carecemos deste perdão, porque nós tendemos a ter esses comportamentos nocivos, agir de uma forma que não deveríamos agir. E o que acontece então com essa imaturidade? Todos nós já conhecemos o desfecho da história de José. E não é isso que eu quero hoje me afixar, me apegar. Eu quero mais do momento da prova, do momento do suportar, do momento de aguentar firme, mesmo quando tudo diz que não. Nós cantamos este cântico e ele é maravilhoso, mas nós precisamos de pensar mesmo, cada vez que nós proferimos a palavra desse cântico, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Só que muitas vezes essa não é a realidade de muitos cristãos. Quando tudo diz que não, tem muitos cristãos que fazem pirraça com o Senhor. Quando tudo diz que não, tem cristãos que se desviam, se afastam do convívio da congregação. Eles não querem ouvir um não do Senhor. Eles não querem momentos de adversidade e manter a fidelidade. Muitos não querem as marcas de Cristo que Paulo profere em Gálatas que ele tinha, que ele carregava. Ao ponto de dizer, ninguém me importune, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. E quantas vezes nesta igreja eu já preguei sobre isso e eu já disse, cristão sem marcas, ele não é um cristão de verdade. Porque um cristão de verdade, ele precisa ter as marcas como seu mestre teve. E essas marcas, muitas vezes, não vai ser a crucificação. Nós não seremos crucificados. Nós não vamos levar lambadas, chibatadas, mas são outros tipos de feridas que muitas vezes nós teremos que passar neste mundo onde estamos propensos a vivenciarmos as aflições. Difícil demais, não é? José tinha só 17 anos. Aí você que de repente tem um filho dessa idade, você que já passou, às vezes tem um neto dessa idade, enfim. A gente fica imaginando, meu Deus, a gente fala ainda que é um menino, não é? É um menino ainda, imaturo, ainda não tem condições de discernir muito bem as coisas. E a gente percebe isso, que mesmo Deus trazendo sonhos proféticos para a vida de José, mesmo Deus trazendo revelações daquilo que ele faria para ele no futuro, ele era ainda tão terro, ainda tão imaturo, que ele não tinha o discernimento para entender o que estava sendo preparado para ele. Ele foi lá e já contou para todo mundo. Talvez até na hora do café em família. Ele já saiu contando, e aí contou uma vez, não gostaram não, mas ele contou a segunda vez. Ou seja, daí o grau que ele tinha de também imaturidade, por ser muito novo.
Talvez pensou que todos ali se alegrariam com ele, ou até o incentivariam, porque ele estava recebendo um sonho da parte do Senhor. Meu irmão, quantas e quantas vezes nós temos um sonho da parte do Senhor e muitas pessoas que estão andando conosco não comungam disso. Tenho certeza que muitos de vocês já passaram por isso aqui, não é? Já passaram por essa situação. Amém. De você compartilhar um sonho, achando que todo mundo vai sonhar juntamente com você, vai se envolver, às vezes uma coisa benéfica para você, e a decepção vem mais ou menos com um barulhinho assim. Tira a alegria. E era assim, José ia lá na sua inocência compartilhar. Só que aí chega o momento em que eles vendem José, ele vai embora, ali no auge dos seus 17 anos, vê a sua capinha, a sua túnica sendo tirada dele, vai para longe da família, vai para tudo, e começa agora um verdadeiro calvário na vida dele. Eu quero que você preste muita atenção neste homem, que o pai liberou essa bênção já na velhice, depois que ele já tinha passado tanta coisa, dizendo que ele é um ramo frutífero junto à fonte. E nós precisamos de entender que para a gente passar por muitas coisas que nós passamos, enfrentar muitas coisas que nós enfrentamos, nós temos a necessidade de sermos um pouco parecidos, pelo menos, com José. Sermos um ramo frutífero, mas um ramo frutífero junto à fonte. E qual que é a fonte que vai regar as nossas raízes? A fonte é o Senhor. Amém? A água é do Senhor. Tudo vem da parte do Senhor. Se eu estou enraizada no Senhor, se você está enraizado no Senhor, você será um ramo frutífero. Você produzirá os seus frutos na devida estação. Não vai acontecer nada ao contrário. Por quê? Porque vai passar por muitas intempéries, como uma árvore plantada. Ela passa, vem vento, vem chuva, vem raios, vem trovões, e ela permanece. E muitas vezes passou aquilo tudo, ela começa a produzir novamente. E nós precisamos de entender isso. O que acontece quando nós passamos por essas situações? E aí vem o calvário de José, 17 anos, ele estava aí, sendo predileto, preferido, um sucessor ali já avisado, proeminente sucessor, estava tudo cooperando, estava ali na sua zona de conforto, vivendo no conforto do lar, da família, uma família abastada, um pai que tinha recursos para sustentar a sua família, que tinha tudo do bom e do melhor, que tinha muitos servos ali à disposição, não somente do patriarca, mas também da sua esposa, dos filhos, estava tudo ali favorável, estava numa situação que confortável, de pleno conforto, e agora sai deste conforto e vai para quê? Para a escravidão. Parece uma coisa inexplicável. Quando a gente olha e pensa, e talvez se a gente trouxesse isso para os dias de hoje, quando a adversidade assola alguém que é de Deus, e muitos julgam, né, como vimos aqui vários testemunhos já, de pessoas que por passarem por uma adversidade grave, séria, pessoas visitavam, mas para apontar o dedo, para querer saber onde estava o pecado. O que não tinha confessado? Qual foi a razão de essa pessoa ter passado por aquela situação tão adversa? Sempre vai ter aqueles dedos apontados, o dedo do julgamento. Principalmente se forem pessoas sem discernimento espiritual, que não conseguem enxergar Deus no meio da tormenta, que não conseguem entender que Deus é Deus de monte, mas Ele também é Deus de vales, porque Ele está o tempo todo conosco, tanto no monte como no vale, e nunca vai nos abandonar. Amém? Então não adianta ficar falando que Deus é só Deus de montes. Lá no vale, quando nós estamos passando, Deus está lá com a gente. Jamais vai nos abandonar. Nunca. E aí, as pessoas que não têm discernimento espiritual, as pessoas que não buscam do Senhor o que Ele está fazendo, que não buscam essa compreensão, naturalmente, se eu e você estivermos passando por uma adversidade, por uma luta, por uma perda, vamos encontrar sim pessoas até se dizendo espirituais, mas só que entre aspas, apontando o dedo. Conversa vai, conversa vem, com jeitinho.
vindo assim pelas beiradas, daí a pouco está perguntando para você, mas será que não tem nada para você consertar? Será que não tem nenhum perdão para você liberar? Será que isso está sobrevindo sobre você? Não é porque tem alguma coisa aí escondidinha que não foi confessado? Sempre vai ter aquela pessoa que vai apontar. Mas só que nós vamos ler a Bíblia, começamos a ler desde Gênesis até o Apocalipse, e nós vamos encontrar várias e várias situações, várias e várias histórias de pessoas que eram tementes ao Senhor, pessoas que tinham uma vida digna diante do Senhor e que sofreram grandemente, simplesmente por estarem servindo ao Deus vivo. Essas pessoas não tinham nada que desabonar. Se eu te perguntar aqui hoje, o que tinha que desabonava Estevão? Um dos diáconos, uma pessoa que foi escolhida por ser uma pessoa íntegra, uma pessoa do bem, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa boa que estava ali agora, disposta a trabalhar, era fiel. O que tinha que eu desabonasse? Que o levasse a ser apedrejado. Mas talvez se fosse hoje, tivesse os julgadores de plantão que não buscam o discernimento de Deus, que acha que a vida de um cristão é só conforto, ia falar, tem alguma coisa errada desse diácono. É assim ou não é? Aprontou. A gente não sabe o que aconteceu, mas com certeza que não é possível morrer apedrejado. Não era servo do Deus Altíssimo? Eu não sei se essas pessoas alguma hora param para interceder pelos missionários que estão em campo, e muitos deles morrem terrivelmente em campo, fazendo a obra de Deus e por amor ao Senhor. E nós precisamos de entender, quando cantamos a canção, que baseia-se muito até na fala de Paulo, quando ele diz que a sua própria vida, para ele não era nada, ele preferia estar lá no céu, onde ele considera tudo como refúgio. Refúgio é coisa de jogar fora, é lixo. Ele considera dessa forma. Por quê? Porque ele tinha um alvo, e o alvo principal era os céus, e ele diz que aquilo ali para ele não era nada, que tanto faz, se ele estivesse vivo ou se ele morresse, ele ia encontrar com o Senhor. E aí nós cantamos a canção, que é muito bonita, né? Tudo é perda se eu não tenho a ti. Mas será que tudo é perda mesmo se eu não tenho a ti? Porque às vezes uma coisa que falta para nós, a gente já considera perda, já começa a murmurar. É ou não é? Coisas mínimas. Uma semana sem comer carne. Uma semana sem ter dinheiro para comprar carne, a carne predileta. De uma pessoa que é carnívora, que ama comer carne. Aí pronto, passa uma semana, já estou até ficando fraco. Já estou até com fraqueza já. Não aguento ficar sem comer carne. Ô Senhor, misericórdia, Senhor, que luta, que provação, irmão. Experimenta ficar 40 dias e 40 noites. Quem sabe Deus quebrando o coração, né? Porque o reino de Deus não é feito de comida nem de bebida, né? O reino de Deus precisa ter algo mais. Que é o quê? A unção que vem do alto, o Espírito Santo em nós. Ele é paz, ele é justiça, ele é alegria. É o que precisa haver em nós. E aí, imagine se fosse hoje os questionamentos: 17 anos, leva o filho vai embora, o filho some, o filho desaparece, o pai fica cá, inconsolável. Agora o rapazinho, que é pior, que o rapazinho era imaturo, 17 anos, não entendia ainda, não tinha o discernimento necessário para ver o que Deus estava fazendo, mas tinha um diferencial: era alguém que temia ao Senhor. Amém? E por mais que eu e você não entendamos as coisas que Deus está fazendo na nossa vida, e às vezes essas coisas são perdas, e a gente precisa entender que a única coisa que nós devemos considerar perda é se a gente não tiver Jesus. O resto tudo passa. Amém? Amém? A única coisa que nós não podemos perder é o Senhor. O resto passa. Então a gente olha para isso aqui agora. O conforto se foi. Os servos ali prontos para colocar a comida na mesa, para fazer a comida, para servir, para dar tudo na mão. Óbvio, não existe mais. Agora ele que teria que trabalhar,
Ele que teria que fazer as coisas, ele que teria que agora se submeter, e pianinho ainda para não ser castigado. Então, 17 aninhos já foi levado como escravo. E aí a gente olha, e nós que somos imediatistas, a maioria de nós quer as coisas para ontem, é verdade ou não é? Eu confesso o meu pecado. Vou perguntar para mim, claro que eu não quero as coisas para ontem. Quem não quer? Mas, se nós tememos ao Senhor e conhecemos ao Senhor, temos intimidade com Ele, o que nós vamos fazer? Orar. Se não veio no tempo recorde que a gente queria, é orar e falar com o Senhor: Senhor, tenho certeza que o Senhor está trabalhando e algo o Senhor tem para me ensinar sobre isso. Eu vou me resignar à tua vontade. Amém? Me resignar à tua vontade, por mais que eu não esteja entendendo. Eu quero para ontem, mas o Senhor tem o domínio sobre todo o tempo. O Senhor sabe de todas as coisas, né? E às vezes nós falhamos e muitas vezes caímos mesmo. É justamente quando a provação que estamos passando, o vale que estamos passando, dura muito tempo. Aquilo vai dando um desânimo. E muitos param de orar, param de jejuar, param de buscar ao Senhor, param de ler a Bíblia, param de ouvir louvores, de entoar louvores, porque estão focados no quê? Na falta, no problema. E não focados naquilo que o Senhor está fazendo. José ficou ali, não foi um dia, 2, 3, sendo escravos. O ciclo dele. 13 anos como escravo depois de sair do conforto. Olha para o seu irmão aí, vê se ele tem cara de quem ficaria. Sem murmurar, sem reclamar. Sem a sua cama box. Sem o seu colchão bem confortável. Sem a sua comida na hora certinha. Sem seus empregados em fazer as coisas para você. Sem as riquezas do seu pai. Sem o bom nome da família. Como você se comportaria? Olhou para o seu irmão aí? Viu se ele tem uma cara de crente raiz e não Nutella? Percebeu? Porque tem que haver uma diferença de crente raiz e crente Nutella. Tem que haver. O crente raiz, ele vai entender como Jó. Ó, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nu eu vim, né? Saí do ventre da minha mãe. E nu eu vou voltar. Não leva nada daqui. A pessoa chega a esse ponto. Resignando-se à vontade de Deus. Coisa que muitas vezes nós falhamos. Irmãos, nós não podemos deixar que a tristeza nos abata por muito tempo quando a adversidade chegar. Amém? Amém? Não fica triste por muito tempo não, irmão. Não fica triste por muito tempo não. Se aprume, porque você é um ramo frutífero, pelo menos precisa ser. Glória a Deus. Junto à fonte, com raízes profundas e bem regadas. Você não pode entregar os pontos. Você tem que entender que Deus sabe todas as coisas. 13 anos, um menino de 17, escravo. E aí, no meio desses 13 anos, ainda acontece algo. Acusação injusta de assédio. Acusação da mulher de Potifar, que fez com que ele penasse ali na cadeia, não é verdade? Foi parar na cadeia. E segundo os estudiosos, isso aí quando você vai lendo a Bíblia também, fazendo umas continhas, você percebe que foi pelo menos 3 anos de prisão. Aí você aguenta pelo menos um dia? Quem quer? Ninguém, né? Quem está querendo prisão? Ninguém. Quando a gente vê no telejornal uma pessoa que foi presa injustamente, foi confundida com alguém, porque tinha um nome igual, era homônimo, ou porque tinha ali a mãe, até a mãe tinha um nome parecido, ou o sobrenome era diversificado numa coisinha, numa letrinha ou outra, mas foi confundido, foi parar na cadeia, está preso injustamente, a família chora, faz as petições na televisão, faz todo qualquer movimento e a pessoa continua presa. Porque a nossa justiça ela é o quê? Morosa, é vagarosa. E aí todo mundo que está assistindo a reportagem fica revoltado com a justiça. Fica ou não fica? Então, se fosse eu juiz, eu já mandava soltar no mesmo dia. Eu pesquisava isso mais a fundo para saber o nome. Não é possível. A cidade que nasceu, por que não está sendo olhado? Bom, coisa da vida que acontece. A gente liga a televisão e a gente vê uma pessoa que ficou presa não sei quantos anos injustamente.
Isso é triste. Pois é. José saiu da sua zona de conforto, do conforto do seu lar e da sua família, 13 anos como escravo, dentre eles, 3 anos preso. Ah, meu pai. E aí? Precisamos pensar sobre isso ou não? Mas Deus estava preparando algo. E quando Deus quer elevar o nível meu e seu, Ele nos coloca em situações bem apertadinhas, bem estreitas, como estreito será o caminho. Para ver se a gente aguenta. E nós precisamos de acostumar com o estreito, meu irmão. É desde agora. Porque a Bíblia diz que o caminho é estreito. Amém? Amém. Larga é a porta que leva à perdição, mas o caminho do Senhor é estreito. O que significa isso? Ele tem regras. Nós precisamos de obedecer a Bíblia. Ela é nossa bússola. Tem regras a serem seguidas. Não pode ser do jeito que eu quero. Não pode ser do jeito que eu penso. Não pode ser ao meu bel favor. Tem que ser de acordo com aquilo que está escrito na palavra. E todas as vezes que Deus tem um propósito muito grande na vida de alguém, algo vai acontecer. Você percebe em vários. Você percebe em Moisés. Você percebe em Davi. Você vê em Daniel. E vários outros. Todas as vezes foram submetidos a situações quase insustentáveis. E eu digo quase, porque quando o Senhor está conosco, a gente passa. A gente passa pela prova. Amém? A gente consegue discernir. Mesmo que a gente não entenda, a nossa oração precisa ser: Senhor, eu não estou entendendo. Não sei o que o Senhor quer me ensinar através disso, diante dessa situação. Contudo, eu vou descansar e confiar. O Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor é um Pai amoroso e que eu tenho certeza que me ama. Não faria nada para me magoar, para me machucar, para acabar comigo. Amém? O Senhor não faria nada. Depois, ele está nesses 3 anos da prisão, ele interpreta o sonho do copeiro, interpreta o sonho do padeiro, pede para o que vai ser libertado, que é o copeiro, para não se esquecer dele. E agora vem lá mais uma razão que poderia trazer mágoa e ressentimento na nossa vida e fazer até cortar a amizade. Você passa ali um tempão, ele passou um tempo ali preso junto com o cara, entrega a palavra profética, Deus cumpre, ele é liberto, e a única coisa que ele fala é o seguinte: lembra de mim quando você estiver lá perto do rei. Tá, pode deixar. Imagino se fosse nos dias de hoje. Vem cá, meu filho, vem cá fazer uma. Você mesmo, rapidinho, meu filho, rapidinho, José. Você é José, eu sou copeiro, tá? Vou te dar a mãe de ser José. Eu sou copeiro. Aí você fala: pois é, pode deixar, estamos juntos. Opa, parceirão. Puxa vida, hein? Você falou, se cumpriu, hein? Estamos juntos e misturados. Conta comigo, meu irmão. Conta comigo, viu? Pode deixar que eu vou falar, tá bom? Vou falar, viu? Pode confiar, tá bom? Confia, hein? Confia. Aí você fica todo felizinho e vai embora. Confia. Algum de vocês aqui já ouviu alguém bater nas suas costas, te abraçar no momento que você pediu alguma coisa e falar com você? Pode contar comigo. Confia? Quem? Oh. É triste, não é? Conta comigo, confia. Pode deixar que eu vou falar. Vou te apresentar lá na empresa, aquele emprego, aquele carro maravilhoso, pode deixar. Ó, comigo é feijão sem bicho, pode deixar que eu vou falar. Sabe quanto tempo passou para o cara lembrar de José? 2 anos. 2 anos para ele se lembrar. Por quê? Ele saiu do perrengue que era a cadeia. Do risco iminente de morte. Saiu do perrengue do risco iminente de morte agora. Palácio novamente, regalias, coisa boa, comida boa, cargo de confiança do rei. Quando a gente está no carro de confiança, quando a gente está na praia, quando a gente está no resort, quando a gente está no hotel, a gente está pensando em outra coisa? Você está pensando nos outros? Tem gente que fala assim: eu vou sair de férias, vou desligar o celular, não quero nem receber mensagem para não ter problema em resolver. Desliguei, estou de férias, partiu. E aí você fica naquela cama maravilhosa do hotel, você não precisa de arrumar, que tem quem arruma para você. Você levanta e tem uma mesa posta com aquele café imenso, com variedades. E você tem uma necessidade mórbida de comer muita coisa, porque na nossa casa tem aqui todo dia, né? Quando a pessoa chega no hotel, eu fui no hotel que tinha uma fila de tapioca lá, e fazia tapioca de vários sabores. Meu Deus, era difícil pra gente chegar lá, pra gente pedir
Porque tinha gente que ficava ali na fila e botava a família toda. Aí vinha e ficava de novo e pega uma tapioca, pega duas, pega três, pega quatro. Eu falava, não vai sobrar tapioca pra mim não, mãe? E quero uma de carne seca, mas eu quero uma na manteiga, mas agora eu quero uma de presunto, mas agora eu quero uma de queijo. E a pessoa ia, daí a pouco inventava de chocolate, porque agora eu vou querer uma doce. Eu falei, meu pai, não vai sobrar agora pra mim? Eu vou ficar aqui esperando a tapioca e não vai sobrar tapioca para mim todo dia é a mesma coisa. Mas por quê? É todo dia que tem tapioca com variedades, com carne seca na minha, na sua casa? Não. Aí você está vendo no hotel e está tudo pago, está incluso. Está incluso. Você vai o quê? Lá, omelete, a filha da omelete era outra. Fazia um omelete muito incrementado, ovos mexidos. Gente, ovos mexidos e omelete, a fila era sempre grande. Porque todo mundo queria aquela delícia que estava lá. É assim. Aí o cara tá lá, o copeiro tá lá, tudo bom, ó, iguarias do rei, tudo beleza, ele tinha acesso à cozinha. Ele ia lá, tá lembrando de José? Tchauzinho, meu filho, já passou. Roupas novas, limpinhas, dignas de chegar na presença do rei. Não tá nem lembrando de José. 2 anos no esquecimento. Será que eu e você não ficaríamos magoados? Entristecidos, não queria nem mais saber. Cortei amizade com o copeiro. Peguei ranço de você. Viu? Peguei ranço desse copeiro. Traíra. Será que a gente não falaria para todas as nossas pessoas chegadas de como o copeiro foi traíra com a gente? Na hora que mais precisava, estava na angústia, fui eu que fui levantado para estender a mão, para trazer uma palavra de Deus. Mas o povo é ingrato mesmo. Na hora que eu mais preciso, ele me esquece. Quer nem saber. É assim. Nós nos magoamos, vamos trazendo feridas para nós. Mas José não agiu dessa forma. Ele entendia que Deus estava preparando ele para alguma coisa. Ele só não sabia o que era ainda. Mas Deus estava preparando. E aí, você faz a sua continha aí. Eu tenho 17 anos. Passando por todo esse perrengue, depois de ter saído do conforto, depois de ter ficado longe da sua família, depois de ser esquecido pelo seu colega, depois de ser acusado injustamente, passar vergonha, a restituição, a restauração, o elevar de Deus na vida dele, só veio com aquela interpretação do sonho que ninguém conseguia, que foi quando o copeiro se lembrou dele, porque ninguém mais conseguia, e isso ele foi então elevado para o nível que Deus queria. Deus tinha para ele agora um governo, Deus tinha para ele agora um comando, diga graças a Deus. Deus tinha um comando, e o comando agora era o quê? Ele seria governador. Ele estaria mandando em tudo, só abaixo do faraó. Agora ele estaria com a bola toda. Agora ele estaria com tudo e não dava prosa. Mas ele teve que passar dos 17 até chegar aos 30 para poder usufruir daquilo que Deus tinha preparado para ele. Glória a Deus. E a gente não vê falando que ele estava reclamando. Não vê falando que ele fazia umas orações de autocomiseração. Tadinho de mim, ou dó de mim. O que eu fiz? Por que Deus? O Senhor está me castigando? Não. Fala nada, ele continua fazendo as coisas dele como de costume. E eu gosto muito de usar essa palavra, eu estou rompendo em fé como de costume, porque a Bíblia diz que Jesus fazia o que ele tinha que fazer como de costume. Ele ia para orar no monte como de costume. Agora ele estava sendo perseguido, ele estava sendo mal falado, ele estava sendo acusado de várias coisas. Porém, o propósito era maior e ele continuava fazendo o que ele tinha que fazer como de costume. Amém? Amém? Essa deve ser a nossa postura. Como de costume. Mas será que nós aguentaríamos um pouquinho do que José aguentou? Meu irmão, escuta uma coisa que eu vou te falar. Olha bem para mim aqui, escuta com atenção, porque isso aí vai ser uma chave, uma virada de chave na sua vida. E você vai até repetir comigo depois. Eu falo, depois você repete. A fé só prospera no desconforto. Vamos lá? A fé só prospera no desconforto. No desconforto. É assim. A águia só aprende a voar na hora que a mãe tira tudo lá do ninho, todo o algodão, toda a folha, toda a palha, tudo que ela colocou para o ninho ficar confortável, pega o filhotinho e joga lá de cima da montanha. Ainda deixa a cama só no graveto para doer as costas do bichinho.
Aí o bichinho nem quer mais ficar deitado. Porque se estiver confortável, a gente quer só ficar deitado, não é? Se estiver na nossa casa um sofá confortável, é uma disputa para ver quem fica deitado no sofá para ver TV. Porque o sofá é confortável. Agora, quando o sofá vai ficando sambado e velho, já viu? Quando começa a ter esse sofá, você de mola, começa a subir, começa a querer ficar cutucando a gente. Quem quer ficar? Ninguém. Mas no conforto todo mundo quer. É por isso que a águia vai lá e tira tudo e deixa só os paus para machucar, para cutucar, para o filhote não querer ficar muito tempo ali no ninho. Eu e você não fomos feitos para ficar muito tempo no ninho, ali deitado, tranquilo, no conforto. Senão nós não vamos exercer nem a fé para voar. O Senhor quer que a gente entenda que a nossa fé ela prospera no desconforto. Quando tudo é tirado, quando parece que não vai dar pé, parece que não vai dar certo, parece que eu não vou conseguir andar, que levantar cada dia é quase que um sacrifício. É quando chega as contas e os boletos, você já pendurou na geladeira, já pendurou no guarda-roupa, já colocou em cima da mesa, debaixo do potinho que tem na cozinha, e olha para todo dia e fala, meu Deus, tem misericórdia, não acontece nada. E o Senhor nos levando a entender, uma hora eu mudo a sua sorte, mas eu quero ver como você se comporta na adversidade. Quando tudo está dizendo que não, eu quero ver como você vai se comportar. É fácil ficar devendo? É horrível, não é? Horrível. É ruim demais dever. Você não pode nem encontrar com a pessoa na rua. Você já acha que a pessoa olhou para você daquele jeito pensando, vai me pagar não? É ou não é? Vai me pagar não? Se a pessoa pegar você comprando alguma coisa, a pessoa você deve. Pior ainda, porque você vai pensar, a pessoa vai pensar, está comprando, mas não me paga. É um tormento. E é um tormento ficar com conta de água e luz atrasada, porque a campainha não pode tocar. Você nem pensa que é um irmão trazendo uma bênção para você, já pensa que a copada vai servir para cortar. E vai passar pela vergonha. Mas acontece que nós entendemos que enquanto estivermos aqui, vamos passar pelo desconforto. Principalmente quando Deus tem um grande propósito. Quando Deus joga os holofotes mesmo, assim como fez com José. Bota logo nele, a túnica está lá, mostrando autoridade, predileção, mostrando liderança. Põe logo a túnica nele, que é para todo mundo já identificar que eu tenho um propósito com ele. Mas quando Deus tem um propósito com você e coloca a túnica, está lá, é em você, eu quero que você saiba, o perrengue vai chegar. O desconforto vai chegar. Porque neste momento do desconforto, que Deus vai testar a nossa fé até em última instância, para ver se nós vamos permanecer firmes nele, esperando o momento da virada que vem da parte dele. Amém? Este é o Deus que nós vivemos. E uma coisa nós sabemos, José esperou com paciência, assim como Davi esperou com paciência, até o dia de subir ao trono. Ele também era um menino quando a promessa foi feita. Mas esperou com paciência, sem murmurar, e fazendo o que tinha que fazer como de costume, pastoreando até dentro de uma caverna, cuidando de corações feridos. Na hora certa, o Senhor o levantou e deu o trono para ele. Deus tem algo grande para colocar na minha e na sua mão, porque Deus não erra de endereço. Amém? Ele nunca erra de endereço. Mas nós precisamos entender que a nossa fé só vai prosperar quando o desconforto chegar. Não adianta. Se está tudo muito bem, a gente relaxa. É como se a gente estivesse no spa. A gente relaxa, a gente desliga por algum tempo. Mas quando o desconforto chega, eu nunca vi crente orar tanto e clamar tanto, é ou não é? Se a doença chega, eu nunca vi crente orar tanto. Crente que às vezes passa anos e anos dentro da igreja sem derramar uma lágrima. Não é tocado no louvor, não é tocado na palavra, não é tocado no testemunho, não é tocado em nada. Entra com o olho seco e sai com o olho seco, como se nada tivesse acontecido. Parece que a pessoa está ali só de passar, vendo a paisagem. Agora acontece uma doença, acontece uma adversidade. Gente, chora demais, não chora? É o culto inteiro chorando. O que quebrantamento? Quebrantamento não é dor. É dor.
E muitas vezes nós deixamos chegar ao ponto da dor, para a gente se quebrantar, chorar e ter a intimidade. Tudo que eleva também causa dor, até o elevador. É ou não é? Vai te levar para o andar de cima, você vai subir, mas tem uma dorzinha na barriga, porque você não sabe se vai despencar. Eleva, dor. Então nós precisamos de entender as coisas. Precisamos de entender tudo aquilo que vai acontecendo conosco, na nossa caminhada cristã. E eu tenho certeza que se eu chamar os irmãos aqui para dar testemunho da sua vida cristã, de tudo aquilo que aconteceu desde o dia que aceitou Jesus, tudo que já passou, e eu só vou querer focar nas coisas ruins que quase o fizeram desistir, eu vou ter testemunho aqui demais, ou eu não vou? Da pessoa contar e falar, eu pensava que eu não ia aguentar. Geralmente a gente passa por uma situação muito complicada, a fala da gente é essa, né? Chegou um ponto que eu pensava que eu não ia suportar. Mas se você está aqui, é porque você suportou, é porque a boa mão do Senhor te ajudou. E sempre vai ajudar. Amém? É o Senhor falando conosco assim, filho, aguenta mais um pouquinho. Filha, aguenta mais um pouquinho. Isso não é para a sua morte. Aguenta mais um pouquinho. Eu quero testar a sua fé. Não somente na bonança, quando tudo vai bem. Eu quero testar a sua fé. Eu quero ver se você realmente confia em mim. Confia nos meus critérios. Porque eu nunca, jamais te abandonarei. Nunca. Na hora certa eu mudo a sua história. Fica tranquilo. E nós precisamos de entender. Quanto mais desconfortável tiver a situação, quanto mais desconfortável tiver a nossa vida, mais nós estamos nos aproximando de viver o grande propósito de Deus em nós. Amém? Ou amém? Amém ou amém? Fique de pé, que eu quero orar por você. Que a história de José, nessa noite, te sirva de inspiração. Para você pensar, era um menino ainda, e ele suportou com perseverança. Eu também consigo. Eu sou um servo do Senhor. Deus não tem filhos prediletos. Deus ama a todos nós. E Ele vai me dar forças para passar por essa prova. Amém? Ele vai dar forças. Eu tenho certeza que Deus vai te dar forças. Coloque a sua mão no seu coração. Comece a orar. Comece a orar. Comece a agradecer ao Senhor. Não é o momento de pedir. Primeiro agradeça. Fala, Senhor, olha, eu não entendo nada que o Senhor está fazendo. Às vezes eu levanto, vou orar, vou fazer o meu devocional e eu não sei nem por onde começar, porque está muito estreito. Parece que eu estou sendo colocado num furacão. Não estou entendendo nada, mas eu confio nos critérios do Senhor. Se o Senhor está fazendo isso, o Senhor tem um propósito. Amém? Senhor, em nome de Jesus. Senhor amado, a própria palavra do Senhor diz que tem as coisas ocultas. E que muitas vezes elas não serão reveladas para nós aqui. Quantas e quantas vezes o nosso coração se entristece, o nosso coração fica ao ponto de acharmos que vamos morrer, que não vamos aguentar. Quantas e quantas vezes as dores são tão intensas que nós achamos que não vamos aguentar. Quantas e quantas vezes nós passamos por situações que jamais imaginaríamos que passaríamos algum dia. E de repente a gente começa a rever a nossa vida pregressa, começamos a olhar a nossa caminhada com o Senhor, tentando encontrar um motivo para tudo aquilo que está acontecendo conosco, e às vezes nós não achamos, e quantas vezes pedimos perdão por coisas que até já pedimos antes, mas pedimos de novo, e de novo, e de novo, porque estamos angustiados e aflitos, sem entender por que estamos passando pelo vale. Mas Senhor, uma coisa nós sabemos, que quer seja no monte ou no vale, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco e jamais vai nos abandonar. Se a vida de José foi preservada naquele cárcere, se nada aconteceu com ele no período que ele esteve ali, se ele não foi agredido, outras coisas mais, foi porque a mão do Senhor o guardou lá. Nós sabemos que se Paulo e Silas passaram por aquele calabouço, pela masmorra, e mantiveram-se firmes e até cantaram,
mesmo com toda a adversidade, e não aconteceu pior, não morreram lá dentro, é porque o Senhor guardou. Nós sabemos que nada sai do teu controle. Que a igreja hoje sai aqui deste lugar. Cada irmão, cada irmã, cada pessoa temente ao Senhor, saia deste lugar entendendo que o Senhor não perde o controle de nada. Por mais que nós não consigamos explicar o que está acontecendo, a verdade é uma só. O Senhor sabe de todas as coisas e não perde o controle de nenhuma situação. O Senhor nos ajuda a aguentar firmes na prova, sabendo que o Senhor está nos provando, mas na hora certa o Senhor vai nos elevar. Estamos em situações muitas vezes desconfortáveis, tristes, muitas vezes até de humilhação, mas Senhor, aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Nós queremos nos submeter a esta humilhação, entendendo que o Senhor está cuidando de nós e na hora propícia é o Senhor quem vai nos levantar, porque a tua palavra diz que o Senhor levanta o pobre do pó. Então, em nome de Jesus, dê calma ao nosso coração, dê tranquilidade para suportarmos as lutas, as adversidades, para entendermos que o caminho é estreito sim, mas ele vai levar até o Senhor. E o Senhor vai nos lapidando, nos limpando, vai tirando todas as arestas, aparando todas, nos lavando, nos enchendo do Espírito Santo, para que o discernimento venha sobre nós. Senhor, coloca um guarda na porta dos nossos lábios, para que murmuremos menos ou nada, para que cada dia sejamos tratados pelo Senhor em relação às reclamações, até chegar ao ponto de não reclamarmos mais, mas agradecermos, mesmo sem entender o processo. Nós sabemos que tudo vai dar certo, porque o Senhor está conosco. Se o Senhor disse que não nos abandonaria, esta é uma realidade que nós precisamos nos apossar. Em nome de Jesus, nos dê força na caminhada. Nos dê força para o meu irmão, dê força para a minha irmã, dê convicção de que ela tem um pai, de que ele tem um pai, e é um pai amoroso, que ama incondicionalmente e nunca nos deixa. Um pai que quando nós estamos num leito de enfermidade, afofa a nossa cama. Um pai que está o tempo todo afagando os nossos cabelos na hora da angústia. Um pai que nunca nos deixa. Em nome de Jesus, que essa convicção venha na vida de cada um de nós, a começar em mim. Que nós possamos entender que o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom. Tudo que o Senhor faz é bom. E deve ser recebido com ações de graça, mesmo que não entendamos. Nós sabemos que como filhote de águia, o Senhor permite o desconforto para nos levar a voar mais alto. E estas águias que estão aqui nessa noite, entendam isso e glorifiquem o nome do Senhor em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? O Senhor abençoe e te dê força, coragem, resiliência, resistência e uma dose extra de fé, para você continuar rompendo em fé para a glória do Senhor. Amém? Amém. Aplauda.